Tenha foco, construa disciplina e cresça em silêncio. O maior teste da sua vida não acontece quando alguém está olhando. Ele acontece quando não há plateia, incentivo ou reconhecimento. É fazer o que precisa ser feito mesmo cansado, sem vontade, mesmo quando tudo dentro de você pede para procrastinar. É continuar quando os resultados ainda estão longe de aparecer. É trabalhar em silêncio enquanto o mundo não reconhece. É cair, sentir o peso, aceitar o impacto e ainda assim se levantar e seguir. Isso não é frieza emocional, é força mental. E é exatamente aí que o caráter é construído. Muita gente desiste não porque é fraca, mas porque depende demais de validação externa. Quando o incentivo some, a motivação cai. Quando o reconhecimento não vem, a disciplina desaparece. Quando ninguém cobra, a maioria simplesmente para. Os estoicos já entendiam isso há séculos. Eles não tinham redes sociais, não recebiam validação constante, não viviam cercados de estímulos. Mas tinham algo que hoje quase ninguém tem: regras claras para sustentar a própria mente. E é exatamente isso que você vai aprender aqui. Neste vídeo, vou compartilhar 5 regras estoicas para perseverar quando tudo dentro de você quer desistir, fortalecendo sua mente, consolidando seu caráter e colocando sua vida em ordem, de dentro para fora. Porque ninguém constrói uma vida forte sem antes construir uma mente firme. Então grave isso. Hoje você para de ir para todo lado, para ter direção. Seu foco volta para o lugar certo e sua vida começa, finalmente, a se alinhar com quem você sabe que pode ser. Vamos começar. Regra 1. Recupere seu foco. Todo ser humano precisa de foco para viver com clareza. Sem foco, a vida se divide. As decisões se diluem. A energia se espalha. Você até se esforça, até se ocupa, até se cansa, mas sente que anda muito e não cresce quase nada na vida. Hoje, o problema não é falta de capacidade, é excesso de distração. Você acorda e a primeira coisa que faz é olhar o celular. Antes mesmo de saber como está sua mente, você já entrou na mente dos outros. Notícias, mensagens, comparações, cobranças, estímulos. Quando percebe, o dia começou e você ainda não está presente nele. Você tenta se concentrar, mas a mente pula. Começa algo, interrompe, volta, se distrai. Termina o dia com a sensação estranha de que esteve ocupado o tempo inteiro, mas não esteve inteiro em nada. Isso não é preguiça, é perda de foco. E sem foco, até pessoas inteligentes vivem abaixo do próprio potencial. Porque foco não é só atenção. Foco é direção mental. É saber o que merece sua energia e o que não merece. Marco Aurélio já alertava que a mente humana tende a se espalhar se não for treinada. Ele escrevia para si mesmo algo simples e brutal: faça uma coisa de cada vez, como se ela fosse a única coisa que importa agora. Não porque tudo é importante, mas porque só o foco transforma ação em progresso. O problema é que hoje você está tentando viver em muitos lugares ao mesmo tempo. Mentalmente em conversas que não terminaram, em preocupações que ainda não existem, em comparações que não ajudam. E enquanto sua mente está espalhada, sua vida fica rasa. E o mais difícil de admitir, mas o que também te permite mudar essa situação, é reconhecer que ninguém está roubando seu foco. É você que está entregando. Cada notificação aceita, cada distração não questionada, cada hábito de começar algo sem terminar. Tudo isso parece pequeno, mas vai moldando uma mente reativa, cansada e instável. Epicteto dizia que o que nos torna humanos é controlar o que depende de nós. E poucas coisas dependem tanto de você quanto para onde sua atenção vai. Quem não controla o próprio foco acaba sendo controlado pelo ambiente. Recuperar o foco não é se isolar do mundo, é voltar a ocupar o próprio lugar dentro dele. E isso começa de forma simples,
prática e concreta. Escolha uma coisa por vez. Uma tarefa, um livro que você quer ler, uma conversa, uma compra que você precisa fazer, um cômodo da sua casa que precisa ser arrumado. Defina e fique nela até terminar, mesmo quando a mente pedir fuga. Esse desconforto inicial é o músculo do foco sendo treinado. Crie momentos sem estímulos, sem música, sem celular por perto, sem múltiplas abas abertas, só você e o que precisa ser feito. No início parece pouco, mas é assim que você começa a sentir algo raro hoje em dia. Clareza mental. Quando o foco volta, algo muda por dentro. Você expande seu campo de visão e isso muda suas respostas emocionais. Você deixa de reagir a tudo e começa a escolher. Tudo porque sua mente desacelera e aquela sensação constante de estar perdido começa, pouco a pouco, a desaparecer. Recuperar o foco não resolve todos os seus problemas de uma vez. Mas sem foco, nada se sustenta. Disciplina, crescimento, silêncio e sentido só existem quando você está presente no que faz. Se você não aprende a sustentar sua atenção, não importa quantas vezes comece algo novo, você sempre vai parar no meio do caminho. E aqui está o ponto decisivo. Foco permite começar. Disciplina permite continuar. Por isso, recuperar o foco é apenas o primeiro passo. Ele abre espaço, ele organiza a mente, mas é a disciplina que transforma a clareza em crescimento real. E é exatamente sobre isso a próxima regra. Como construir disciplina para seguir em frente mesmo quando o impulso passa. O conforto chama e ninguém está olhando. Porque se você quer evoluir de verdade, o primeiro passo não é fazer mais. É parar de se espalhar. O segundo é sustentar sua postura. É isso que te faz deixar de viver no improviso, assumir direção e começar de fato a construir a própria vida. Regra 2. Trabalhe sua disciplina. Disciplina não é algo com que você nasce. Disciplina é algo que você constrói ou abandona. E talvez seja exatamente por isso que essa palavra assuste tanta gente. Porque a disciplina mostra algo que preferimos não encarar. A dificuldade de manter compromissos com aquilo que sabemos que é importante, mesmo quando ninguém está olhando. Antes de qualquer coisa, deixa eu te dizer algo com honestidade. Não há nada de errado com você por achar difícil ser disciplinado. Todo ser humano luta contra impulsos, contra a preguiça, contra essa vontade silenciosa de empurrar a vida para amanhã. Isso não é defeito moral, é natureza humana. O problema não é sentir isso. O problema é obedecer sempre a isso. Existe uma linha muito clara que separa quem transforma a própria vida de quem apenas deseja que ela mude. Ação sustentada por disciplina. Desejo sem disciplina vira frustração acumulada. Sonhos sem ação viram peso emocional. Sêneca foi direto ao ponto quando escreveu: nada é mais necessário para a mente do que aprender a se dominar. E perceba o peso dessa frase. Dominar a si mesmo não é se violentar, não é viver em rigidez cega, é aprender a se conduzir, mesmo quando a emoção está confusa, mesmo quando a vontade desaparece. Disciplina não nasce da força bruta, ela nasce da prática, da repetição, da insistência diária, especialmente nos dias em que você não está motivado, não está inspirado e não está com vontade nenhuma de fazer o que precisa ser feito. Disciplina é decidir corretamente quando a emoção está bagunçada. É agir antes que a vontade apareça e não esperar que ela venha para começar. Você não precisa ser disciplinado para começar. Você precisa começar para se tornar disciplinado. A disciplina funciona como um músculo. Se você nunca usa, ele atrofia. Se você só treina quando está inspirado, ele cresce fraco e instável. Mas se você treina todos os dias, mesmo por pouco tempo, ele se torna forte, confiável e disponível quando você mais precisa. E aqui está o erro que destrói muita gente.
querer mudar tudo de uma vez. Acordar cedo, treinar, estudar, meditar, mudar a alimentação, organizar a vida inteira em uma semana. Isso não é disciplina. Isso é ansiedade disfarçada de ambição. As pessoas não falham porque são fracas. Elas falham porque estão tentando demolir uma vida inteira de hábitos ruins em poucos dias, sem estrutura, sem estratégia, sem constância. O estoicismo ensina o oposto. Epicteto deixava isso claro quando dizia que nenhum progresso é sustentável quando tentamos abraçar tudo ao mesmo tempo. A regra é simples. Comece pequeno, mas comece certo. Uma única área disciplinada começa, naturalmente, a puxar as outras. Acordar no horário, arrumar a cama, ler 10 minutos, estudar 15, meditar 20, no relacionamento, ouvir sem interromper. No seu financeiro, anotar cada gasto durante um mês. Nada disso requer um trabalho gigantesco para ser feito. E exatamente por isso funciona. Pequenos compromissos, repetidos todos os dias, constroem uma fortaleza interna. Não é um castelo levantado no desespero. É tijolo por tijolo. Disciplina não muda sua vida em um único dia. Ela muda quem você se torna todos os dias. E mais que isso, disciplina cria confiança interna. Quando você cumpre o que promete a si mesmo, algo muda profundamente. Você começa a perceber que pode contar com você. E quando você confia em si mesmo, sua postura muda, suas decisões mudam, seus limites ficam mais claros. A mesma pessoa que aprende a cumprir pequenos compromissos começa a falar melhor, gastar com mais consciência, reagir menos no impulso. Ela deixa de se enxergar como alguém que sempre começa e nunca termina. Epicteto resumiu isso em uma frase simples e brutal. Aquele que é mestre de si mesmo é verdadeiramente livre. E liberdade não é fazer tudo o que se quer. Liberdade é não ser escravo do que te destrói. A disciplina te dá essa força. A força de dizer não ao que te enfraquece. A força de dizer sim ao que te constrói. A força de continuar mesmo quando ninguém está olhando. A força de se tornar alguém que você respeita. Mas existe um detalhe que quase ninguém tem coragem de dizer. Disciplina dói, e isso faz parte do processo. Só que existe uma dor muito maior do que essa, a dor de se trair. A dor de saber exatamente o que precisava ser feito e não ter feito. A dor de sonhar alto e agir pequeno. A dor de ver um relacionamento esfriar por negligência. A dor de viver apertado financeiramente por falta de controle. A dor de viver abaixo do que você é capaz. E você não merece viver essa dor. Você merece sentir orgulho das escolhas que faz, mesmo que pequenas. Você merece sentir progresso, mesmo que lento. Você merece construir uma vida que faça sentido, passo a passo, dia após dia. Então, a partir de hoje, escolha uma única área para treinar sua disciplina. Apenas uma, e trate esse compromisso como algo sério, porque, de certa forma, sua vida depende disso. Agora eu te faço um desafio direto. Escreva nos comentários: hoje eu começo pela disciplina. Porque decisão sem ação vira promessa vazia. Quando você escreve isso, sua mente começa a tratar essa escolha como identidade, não como intenção. A disciplina deixa de ser algo que você quer ter e passa a ser algo que você escolhe viver todos os dias. Regra 3. Fale menos da sua vida. Existe um padrão que a maturidade ensina, mesmo quando a gente resiste a aceitá-lo. Muitas pessoas querem te ver bem, mas não melhores do que elas. E isso nem sempre vem do ódio, na maioria das vezes vem do limite emocional de cada um. Porque quando você muda, quando cresce, quando se organiza, você acaba mostrando aquilo que muita gente prefere não encarar em si mesma. Por isso, um dos atos mais inteligentes de quem está evoluindo é aprender a silenciar os próprios passos.
E silêncio aqui não é apenas não contar planos, é uma postura interna, é caminhar com firmeza sem a necessidade de anunciar cada movimento, é crescer sem pedir permissão emocional ao mundo. Existe uma verdade simples que quase ninguém aceita. Quanto mais você fala, mais distrações você cria. Quanto mais explica, mais energia perde. Palavra em excesso vira vazamento de foco. E isso não é só percepção pessoal. O pesquisador e autor Cal Newport, que estuda foco e desempenho profundo, explica que a atenção é um recurso limitado. Cada vez que você divide sua energia entre explicar, justificar, provar ou se expor, você rouba força daquilo que realmente constrói resultado. Quantas vezes você contou seus planos empolgado e recebeu em troca descrença? Quantas vezes compartilhou um sonho e recebeu ironia disfarçada de conselho? Quantas vezes se abriu emocionalmente e viu isso ser usado contra você depois? Essas experiências ensinam a mesma lição. Nem todo mundo merece acesso ao seu processo. Isso não te torna arrogante, isso te torna lúcido. O silêncio funciona como um escudo. Quando você fala menos, você economiza energia. Quando você se expõe menos, você reduz expectativas externas. É como fechar portas para o vento enquanto fortalece a estrutura da casa. Existe algo poderoso em crescer fora do radar. Os erros acontecem sem plateia. Os ajustes acontecem sem julgamento. O progresso acontece sem peso. No fundo, esse é o motivo pelo qual a maioria fracassa. Não é por falta de capacidade, é por gastar energia demais tentando explicar, convencer, justificar ou provar algo o tempo todo. Vivem em modo de explicação quando deveriam estar em modo de construção. E deixa eu te dizer algo com firmeza. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa provar que vai dar certo. Não precisa provar que é capaz. Não precisa provar que merece. Quem constrói de verdade deixa que o resultado fale. Quando você trabalha em silêncio, algo muda por dentro. Você deixa de depender de reconhecimento para agir. Aprende a confiar no processo, não nos aplausos. E elimina uma ansiedade que destrói muita gente. A necessidade constante de ser visto. Quando o foco sai do olhar externo e volta para o compromisso interno, a paz começa a aparecer. Nesse silêncio, você se escuta. Sua intuição fica audível. Você separa o que é desejo seu do que foi imposto pelo mundo, pela família, pelas redes sociais. Muitos desejos não são seus, são empréstimos do ambiente. E o silêncio faz essa limpeza. E aqui vai um conselho simples, mas valioso. Nem tudo o que você sente precisa ser dito. Nem toda emoção precisa virar discurso. Nem toda dúvida precisa virar conversa pública. Algumas coisas precisam ser sentidas, processadas e amadurecidas dentro de você antes de qualquer pessoa ter acesso. Nem tudo o que você planeja precisa ser compartilhado. Quando você conta demais, você abre espaço para opinião, julgamento e energia que nem sempre ajudam. Às vezes, o que você precisa não é de conselho, é de foco. Existe uma beleza rara em preservar o que está nascendo. Coisas novas precisam de proteção. Assim como uma semente não pode ser desenterrada toda hora para ver se está crescendo, seus projetos também não podem ser expostos o tempo todo esperando aprovação. Raízes crescem no escuro antes de sustentar qualquer árvore. Se você expõe cedo demais, corre o risco de destruir algo que ainda estava em formação. Então, deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Você fala mais do que faz ou faz mais do que fala? Anuncia mais do que executa? Planeja demais e age de menos? Responder isso com sinceridade não é vergonha. É ponto de partida. Você não precisa repetir tudo o que te trouxe até aqui. Hoje, você está aprendendo um caminho novo e pode decidir segui-lo. Decisão muda comportamento. Compromisso muda destino. Comente: eu faço mais e falo menos.
Não é para os outros, é para você assumir uma nova postura. Menos palavras, mais constância e resultado no tempo certo. Regra 4. Você tem potencial. Deixa eu te fazer uma pergunta simples, mas desconfortável. Quando foi a última vez que você acreditou de verdade em si mesmo? Não por obrigação, não por discurso motivacional, mas porque lá no fundo você sentiu que ainda existe algo grande esperando por você. Muita gente desiste cedo demais. Não por falta de capacidade, mas por falta de alguém que diga com clareza e verdade: você ainda pode. Você ainda consegue. Talvez você seja uma dessas pessoas. Se for, respira. Isso não é o fim da linha. É um ponto de ajuste. Eu também já duvidei de mim mais vezes do que gostaria de admitir. Já perdi o foco, já perdi a disciplina, já vivi fases em que tudo parecia confuso demais para continuar acreditando. E foi aí que eu entendi algo essencial. Todos nós estamos tentando sobreviver ao caos do mundo enquanto tentamos organizar o caos dentro da própria cabeça. O psicólogo Carl Rogers dizia que o crescimento começa quando a pessoa passa a se tratar com honestidade e respeito, em vez de julgamento constante. Não é ignorar dificuldades, é parar de se atacar enquanto tenta evoluir. Se hoje você está cansado, sobrecarregado, frustrado ou até se sentindo perdido, isso não é prova de fraqueza. Pode ser apenas o sinal de alguém que está carregando mais peso do que aparenta. Agora, faça algo simples. Coloque a mão no peito, sinta seu coração batendo. Isso não é simbolismo vazio, é uma prova concreta de que, apesar de tudo, você ainda está aqui. E se você chegou até aqui, não foi por sorte, foi porque existe algo dentro de você que, mesmo ferido, mesmo cansado, se recusa a desistir. A verdade é direta. Na maior parte da sua vida, a única pessoa que realmente vai te empurrar para frente é você. E aceitar isso não é peso, é poder. Nos ensinaram a buscar validação externa, elogio, aprovação, reconhecimento. Como se a nossa confiança precisasse de autorização. Mas quando você acredita na sua própria capacidade de agir, mesmo sem garantias, você avança mais, persiste mais e se recupera melhor dos fracassos. Não é pensamento positivo, é postura interna. Aquilo que você reforça todos os dias dentro da sua mente se torna mais forte. Se você alimenta medo, ele cresce. Se alimenta incapacidade, ela se instala. Mas se alimenta compromisso, a força aparece no caminho. Ou seja, duvidar não te impede de avançar. Parar, sim. E aqui vai uma pergunta que importa. Como você tem falado consigo mesmo ultimamente? Como alguém capaz de aprender e continuar? Ou como alguém que já se condenou antes mesmo de tentar? Muitas pessoas começam a tratar erros como destino, e não são. Erro é parte do caminho, não sentença final. Deixa eu te lembrar de algo que você talvez tenha esquecido. Você já venceu batalhas que ninguém sabe, já atravessou noites difíceis. Já levantou em dias em que tudo em você pedia para desistir. Isso não é fraqueza, isso é força real, construída na prática. Acreditar em si mesmo não é arrogância, é responsabilidade. É entender que, mesmo imperfeito, mesmo cansado, você ainda tem escolhas, e escolhas constroem destinos. Você não precisa estar pronto para continuar. Não precisa ter todas as respostas. Esperar confiança para agir é uma armadilha. O caminho aparece enquanto você anda, não antes. Talvez agora tudo pareça confuso. E isso faz parte da vida. Crescimento raramente vem com clareza. Ele vem com desconforto, dúvida e silêncio. A pergunta é simples. A forma como você tem se tratado ultimamente está te fortalecendo ou te machucando? Acreditar em si mesmo não é sentir confiança todos os dias. É continuar mesmo sem confiança, sabendo que o movimento cria força, não o contrário. Você já sobreviveu a dias que achou que não suportaria.
Isso é prova suficiente de que você pode atravessar o que está diante de você agora. Por isso, não desista porque está cansado. Descanse, mas não abandone o caminho. Martin Luther King Jr. resumiu isso de forma simples e definitiva. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente. A vida não recompensa quem nunca cai. Ela recompensa quem insiste quando ninguém está olhando. Continuar é uma escolha. Acreditar em si mesmo é uma decisão. Comente: eu continuo, eu acredito em mim. Esse vai ser seu primeiro compromisso público com você mesmo. É para você marcar em voz escrita que não vai parar agora. Regra 5. Busque um sentido. Todo ser humano precisa de sentido para se orientar no mundo. Não é um luxo intelectual, é uma necessidade básica. Sem sentido, a mente se perde, as decisões ficam confusas e o esforço começa a parecer pesado demais. É por isso que duas pessoas podem viver situações parecidas e reagir de formas completamente diferentes. Aquela que sabe por que age, suporta o peso. Aquela que não sabe, se quebra. Buscar um sentido é aprender a se situar na própria vida. Entender onde você está, para onde está indo e por que vale a pena continuar caminhando. Ser fiel a esse sentido não é um discurso bonito, é uma postura diária. É a diferença entre viver como alguém que apenas executa tarefas e viver como alguém que escolheu um caminho. Hoje, muita gente acorda, cumpre obrigações, responde mensagens, trabalha, sorri quando é preciso, e vai dormir com a sensação estranha de que está vivendo no modo automático. Funciona, produz, sobrevive, mas não se reconhece na própria rotina. E quando tudo fica em silêncio, quando a cabeça encosta no travesseiro, surge aquela pergunta incômoda que ninguém escuta além de você. É só isso? É para isso que eu estou usando minha vida? Talvez você não chame isso de propósito. Talvez chame de sentido, chamado ou direção. O nome não importa. O que importa é que existe dentro de você uma bússola silenciosa que percebe quando você está se afastando de si mesmo. E essa traição interna dói. Dói mais do que qualquer crítica externa. Porque não vem do mundo, vem da consciência. Aqui está um ponto que muita gente confunde. Sentido não é um cargo, não é um diploma, não é status, nem reconhecimento. Sentido é direção. É a soma dos valores que você se recusa a negociar, das pessoas que você escolhe servir e do tipo de ser humano que decide se tornar, mesmo quando isso custa conforto. Um estoico não perguntaria: qual profissão eu devo ter? Mas algo muito mais profundo. Que tipo de pessoa eu devo me tornar? Os estoicos chamavam isso de viver de acordo com a natureza, e isso não tem nada a ver com romantismo vazio. É viver de acordo com sua natureza racional e moral, usar a mente para o bem, escolher virtude acima da conveniência, ser útil ao mundo em vez de viver apenas para agradar. Epicteto dizia que cada pessoa recebe um papel na grande peça da vida. Alguns serão pais, outros líderes, outros servidores, outros mestres. O problema começa quando alguém abandona o próprio papel para imitar o personagem do outro. Ninguém é feliz vivendo uma história que não é sua. É como usar um sapato bonito, mas 2 números menor. Por fora parece adequado. Por dentro machuca a cada passo. Hoje, muita gente confunde propósito com expectativa alheia. Carrega a profissão que a família escolheu, o estilo de vida que a sociedade aplaude, as metas que as redes sociais empurram. E sem perceber, se afasta daquele chamado silencioso que aparece quando tudo fica quieto. Buscar um sentido no mundo atual é quase um ato de rebeldia. Porque o mundo te oferece distração, prazer rápido, validação instantânea e atalhos fáceis. E o sentido quase nunca oferece isso no início. Ele oferece esforço, demora, silêncio e muitas vezes
incompreensão. Algumas pessoas não vão entender suas escolhas. Outras vão rir. Outras vão tentar te puxar de volta para a realidade delas. E aqui entra a virada de responsabilidade que poucos têm coragem de encarar. De que adianta ser aceito por todos se você não se aceita quando se olha no espelho? Propósito não cai do céu. Ele se revela aos poucos, à medida que você vive com mais consciência. Você não precisa descobrir tudo agora. Isso só paralisa. Troque a pergunta que trava por uma que move. O que faz sentido eu fazer agora, nesta fase, com o que eu tenho hoje? Talvez agora seu propósito seja ser um pai ou uma mãe presente. Talvez seja estudar com seriedade para mudar a realidade da sua família. Talvez seja cuidar da sua saúde para não desperdiçar anos que ainda poderia viver. O sentido nem sempre é grandioso aos olhos dos outros, mas é sempre grandioso quando está alinhado aos seus valores. Marco Aurélio dizia que viver bem é viver de forma coerente. E sentido é isso. Coerência entre aquilo que você diz acreditar e aquilo que você faz quando ninguém está olhando. É aqui que tudo se conecta. Disciplina, foco, silêncio e força interior não são fins. São ferramentas para proteger o seu propósito. Você precisa de disciplina para continuar quando a empolgação acaba. Precisa de silêncio para não expor demais aquilo que ainda está nascendo. Precisa acreditar em si para seguir em frente quando o mundo não entende suas decisões. Propósito sem ação vira fantasia. Propósito sem disciplina vira desejo. Propósito sem silêncio vira espetáculo vazio. Os estoicos tinham um hábito simples e poderoso: revisar o dia. Sêneca se perguntava: o que eu fiz bem? Onde errei? Onde posso melhorar? Epicteto fazia uma pergunta ainda mais direta aos seus alunos: você progrediu? Não era para se culpar, era para se alinhar. Você pode fazer o mesmo. Hoje, antes de dormir, se pergunte com honestidade: hoje eu agi de acordo com aquilo que acredito? Hoje eu dei ao menos um passo na direção da pessoa que eu quero ser? Hoje eu vivi por medo ou por convicção? Essa reflexão incomoda, mas é exatamente esse incômodo que impede você de acordar daqui a 10 anos se sentindo um estranho dentro da própria vida. Ignorar o propósito tem um preço alto. Você pode conquistar coisas, ganhar dinheiro, receber elogios, mas sempre fica um vazio estranho, como uma casa bonita por fora e desconfortável por dentro. Muita gente troca propósito por aprovação e descobre tarde demais que conforto sem sentido é apenas uma forma elegante de sofrimento. Mas enquanto você estiver vivo, ainda há tempo para ajustar a rota. Buscar um sentido não é largar tudo de uma vez. É parar de se enganar. Reconhecer o que está desalinhado. Escolher um valor central para honrar. E fazer uma pequena mudança prática que reflita esse valor todos os dias. Pouco, simples, constante. Buscar um sentido é, no fundo, ser fiel a você. É parar de se vender barato. Parar de se diminuir para caber em lugares pequenos. Parar de pedir permissão para viver com verdade. A vida é curta demais para ser vivida no piloto automático. Quando você se deita em paz com a vida que está construindo, mesmo que ainda ninguém veja nada por fora, algo muda por dentro. Você para de correr atrás de aprovação, para de se perder no ruído e começa em silêncio a viver de forma mais forte, disciplinada e coerente. E isso, no estoicismo, sempre foi o verdadeiro crescimento. Se esse vídeo te ajudou a ver as coisas por um novo ângulo, deixe seu like, se inscreva, comente e compartilhe. Aqui, seguimos nos fortalecendo e aprendendo. Obrigado por assistir.